Boa noite, pessoal. Vamos chegando para a live de hoje, a próxima edição da nossa série de lives. Bem-vinda à Longevidade com Qualidade. Eu sou Vinícius, um dos cofundadores da Bem Te Quero 60 Mais, junto com a minha esposa Júlia, que é a nossa entrevistada e convidada de hoje. Uma grande honra poder conversar com ela sobre esse assunto tão importante que é o Outubro Rosa, né? Esse movimento que já vem aí de algumas décadas e que acredito seja, né, dentre todas as cores, né, que chamam para alguma iniciativa em relação à saúde ao longo do ano, um dos mais, se não o mais, né, o mais importante ou que causa mais mobilização da sociedade, o que a gente vê que o pessoal geralmente mais se mobiliza, né, mais mobilização das pessoas a gente vê. Muito bem, o pessoal está chegando, convidem seus familiares, suas amigas, vamos todos participar bastante. Tenho certeza que, embora seja um assunto bastante comentado, muita dúvida ainda existe, então vamos aproveitar todo o conhecimento da Ju para tirar essas dúvidas e, lógico, né, aproveitar para compartilhar aí, né, conhecimento com mais e mais pessoas. Bom, ah, nós fundamos, né, a Bem Te Quero agora em maio de 2021. Para quem está chegando agora e ainda não sabe, né, como é que funciona a Bem Te Quero, boa noite, pessoal, boa noite quem está chegando, Bianca. A Bem Te Quero é uma plataforma online, né, em que a gente reúne uma seleção de profissionais e empresas qualificadas no atendimento para pessoas com mais de 60 anos. E você pode ali encontrar, né, a partir de qualquer problema, de qualquer coisa que você queira melhorar na sua vida, os profissionais mais indicados para isso. Eu sou psicogeriatra, né, psiquiatra especializado na maturidade. Boa noite, pessoal da IA Odonto, que legal. Então, especializado, né, na psiquiatria da maturidade. E a Ju, por ser oncologista, né, grande parte dos pacientes, né, das pessoas que ela atende, também já tem mais de 60 anos, porque o câncer, né, é uma doença em que a idade é um fator de risco importante por questões constitucionais, genéticas, né, com que fazem que a célula acabe se transformando de um jeito que isso vire câncer, inclusive para o câncer de mama. Ela vai poder falar mais sobre isso depois. Bom, gente, para quem já nos acompanha há mais algum tempo, né, sabe que a Ju é minha esposa. Nós fizemos a formação, né, a faculdade lá na Universidade Estadual de Londrina, mas eu vou chamar ela para cá, ela já vai contar um pouquinho da trajetória dela e vamos começar a nossa conversa. Ela já está aqui. Vamos lá, a Ju está aguardando. Oi, Oiê, Ju, oi Vi, boa noite pessoal, tudo bem? tudo jóia? Estão nos ouvindo bem? Vou fazer os lembretes que eu sempre falo. Mandem coraçãozinho pra Boa. gente, aviãozinho para convidar os amigos de vocês. E mandem aqui joinha se o áudio estiver bom, pra gente bater esse papo aqui e vocês aproveitarem bastante, que a gente tem bastante informação importante aqui para falar, relevante. E vamos respondendo as dúvidas também, né, Vi? Conforme forem Com aparecendo. certeza. Vão usando aqui também a caixinha de dúvidas para deixar pergunta, ou vão perguntando aqui nos comentários que a gente vai acompanhando para responder. Ah, o P mandou um joinha, a Fê tá aqui também, mandou um joinha. Que bom. Então o áudio tá bom. Maravilha. Bianca, Maju tá aqui, Daisy, tô feliz, gente. A Nath entrou. Pessoal da IA Odonto Domiciliar também está aqui. Maravilha. Ana Paula, maravilha. Gente, Ju, para quem já acompanha a gente um pouquinho mais de tempo já sabe da nossa história. Eu falei um pouquinho aqui da fundação da Bem Quero, não é? Que nós somos casados e acho que travou, Ju, a sua imagem aqui para mim. Gente, travou? Vocês estão conseguindo ver? Ah, Ju caiu. Vamos ver se ela volta.
Vamos lá. Chamando a Ju de volta para cá. Travou, né? Acho que ela tá voltando. Travou. Ju, você travou, agora você voltou. Vocês estão me vendo? Tô te vendo. Agora parece que voltou. Ah, que bom. Então tá bom. Voltei. Bom, eu tava contando, né? Contei aqui um pouquinho pro pessoal, para quem ainda não conhece, né? Que é um pouquinho da história da Bem Te Quero e que nós somos casados, né? Então, sempre bom fazer live com você, de poder compartilhar conhecimento com o pessoal. Ju, vamos começar. Conta um pouquinho da sua formação, como é que foi, como é que você virou médica, virou oncologista. Então, vamos lá. Uma longa história. Resume São pra alguns gente. aninhos aí, né? Então, vamos lá. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, no Paraná. E lá eu já tinha uma inclinação para oncologia, mas eu acho que eu não queria muito bem afirmar isso. Queria deixar mais aberto o leque de possibilidades, de especialidades. Mas eu sempre tive uma facilidade e uma conexão com pessoas que estavam enfrentando essa doença. Não sei explicar por quê, mas eu conseguia me comunicar bem. Essas pessoas também se sentiam acolhidas quando conversavam comigo. Então, para algumas pessoas era muito difícil, muito delicado atender pacientes que estavam em tratamento e eu procurava por atender eles, porque era uma coisa que eu me sentia bem, me sentia podendo ajudar. E foi aí então que eu decidi. Foi passando os anos, eu fiz clínica médica, que é um pré-requisito, uma residência pré-requisito, 2 anos, eu fiz no servidor estadual em São Paulo, no IANSP, e depois eu fiz 3 anos de oncologia no ICESP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, vinculado ao USP São Paulo, e lá eu me formei como oncologista. Lá também eu fui contratada depois, trabalhei lá no ICESP, no setor de tumores geniturinário, e eu devo, assim, muito a essa instituição que acolhe pacientes e famílias do Brasil inteiro e tem milhares de alunos já formados exercendo sua profissão pelo Brasil todo. Então, é uma grande instituição que eu levo com muito carinho o nome dela comigo. E aí, eu também trabalhei no setor... Isso eu trabalhei no SUS, né? Então, tive essa Uhum. bagagem do SUS. E depois eu trabalhei no setor privado também, na Oncologia DOR, no serviço de quimioterapia do Hospital Sírio-Libanês. Então, também tive essa vivência no setor privado. E em 2019, eu e o Vi decidimos por voltar aqui para o interior de São Paulo, para a região de Ribeirão Preto. Nós somos de Jaboticabal. E agora eu estou aqui no grupo de oncologia do CTO. Viu? Acho que está tendo um chiado. Será que é o seu... Aqui não. Tá. Tá tendo um eco aqui no meu áudio. Vocês estão ouvindo um eco, Ixi. gente? Não, aqui pra mim não. É? Tá. Bom, o Bom, pessoal gente, se avisa a vocês gente. estiverem ouvindo o áudio, eu tô me ouvindo também, sabe? Se vocês estiverem tendo eco, me avisem que eu entro e saio de novo, tá? Bom, mas é isso. Hoje eu estou hoje eu estou em Ribeirão Preto, no Epa! CTO, no centro. Não estou em São Paulo, não estou mais em São Paulo. No CTO, no Centro de Tratamento Oncológico, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Uma excelente clínica com profissionais de ponta. E isso eu fiquei muito... Tira o retorno aí, ó. O Luizão falou que tá com retorno. Eu acho que eu vou sair Juca, e acho entrar, que tá, Vi? não. Acho que não. A maioria falou que tá sem problema. É? Acho que ele tava brincando com você. Ah, Luiz, te mato. Bom, é que eu tô me ouvindo. Mas é isso, então, acho que aqui o interior de São Paulo não perde para São Paulo, então as pessoas que estão em tratamento aqui podem ficar tranquilas. A tecnologia também atingiu o interior, então a oncologia é uma das especialidades que mais se desenvolveu e que utiliza, assim, inovação e tecnologia. Então, estejam tranquilos com os médicos de vocês, com o tratamento de vocês. E estou feliz de estar aqui para a gente conversar e levar mais informações. E como passou rápido esse tempo, né, Ju? E logo, logo, gente, a doutora Júlia
vai estar também na Bentiquero, então vocês vão poder agendar as consultas diretamente pelo site da Bentiquero, tanto pela Unimed quanto consultas particulares. Então fiquem de olho, lógico que a gente vai anunciar também, mas logo, logo ela tá na plataforma também. Isso. E Por vamos enquanto, lá, só e nos olha, bastidores, e né, ela Vi? tá concorrida, viu, gente? Esse mês de outubro não foi fácil de conseguir um horáriozinho para conversar com ela. É Outubro evento é para lá, corrido. evento para cá. Hoje de manhã estava dando entrevista para a Record, foi ao ar agora às 7 horas da noite. Quem viu, dá um joinha aí, conta pra gente se viu, como é que foi. Depois a gente vai passar o link também, dá para assistir pelo YouTube, depois também que eles colocam. Mas vamos lá, Ju, vamos falar de Outubro Rosa. Conta pra gente o que que é esse movimento. Eu já adiantei, né? Acho que é o movimento que mais, né, motiva, né, mais move as pessoas no Brasil, talvez no mundo, né, em relação à conscientização, né? Conta pra gente um pouquinho do movimento. No mundo, Vi, no mundo, o câncer de mama se tornou em 2021 o câncer mais frequente no mundo. Os 12% dos novos casos de todos os cânceres são câncer de mama. Então, é uma doença muito relevante, com impacto social muito grande. Então, o Outubro Rosa se faz necessário. É um movimento, é uma campanha mundial, né? Todos os países têm suas campanhas, né, de Outubro Rosa. Uhum, Mas o objetivo principal é a gente levar informação e conscientizar a população sobre essa doença. Por quê? A gente levando essa informação, diminuem os números, diminui esse tabu em torno do câncer. Como é uma doença tão frequente, as pessoas precisam conhecer para se protegerem. Existem meios de se proteger. Você pode não reduzir completamente seu risco, mas você pode uhum. ter algumas medidas para minimizar seu risco e também para detectar essa doença em caso aconteça, né, caso ela ocorra, num estágio muito inicial, com aumento das chances de cura em torno de 95%, com Olha o só. tratamento adequado. Então é fundamental a gente conversar sobre isso, parar de querer fugir da temática câncer, parar com esses tabus, esses estigmas, só isolam as pessoas que estão com diagnóstico e deixam quem não tem com medo de conhecer, com medo de entender o que se trata, né? Então, para vocês terem uma ideia, 2,3 milhões de casos novos em 2020 foi o número de câncer de mama no mundo. E No no mundo. Brasil, exatamente, no Brasil, para 2021, a estimativa é de mais de 66 mil novos casos. E, infelizmente, o número de óbitos também é alto, mais de 18 mil por ano, para o ano de 2021. Então, a gente fazer o diagnóstico precoce, detectar essa doença no estágio inicial, é muito importante para a gente reduzir esse número de óbitos, né? Essas mortes são mães, amigas, familiares de alguém. Então, a gente precisa agir com certeza. Ju, uma das coisas, né, que até é o mote da campanha, né, Outubro Rosa, é que se fala da conscientização para detecção precoce e prevenção, né? E muitas pessoas às vezes têm dificuldade em entender qual que é a diferença entre prevenção e detecção precoce. Isso é de fundamental relevância, né, para se poder compreender esse processo e tomar as decisões corretas. Explica um pouquinho para a gente, para quem está assistindo, qual que é a diferença. Perfeito. Então, vamos conversar um pouquinho de prevenção. O que de fato é prevenir? Prevenir é você evitar, erradicar a possibilidade de uma doença. Então, Uhum. por exemplo, com a vacinação nas crianças, várias doenças foram erradicadas. Com a Uhum. vacinação do HPV, um dia o câncer de colo de útero vai ser erradicado, não vai mais existir. Para o câncer de mama, a gente não tem uma vacina para acontecer isso, porque não é um vírus Uhum. ou uma bactéria que causa. É uma série de fatores que a gente vai conversar, que são fatores de risco para essa doença, mas a gente consegue, com medidas, hábitos de vida que parecem clichês, nós podemos reduzir em 30% o número de casos. Olha trinta só. por cento dos casos podem ser evitados de ocorrer com medidas de hábitos de vida saudáveis. Só que aí surge uma pergunta, e também com essa frase que eu disse, muitas pessoas podem se sentir pressionadas ou entristecidas, porque grande parte das pessoas que têm câncer de mama tiveram hábitos de vida muito saudáveis, faziam Uhum. atividade física, se alimentavam bem, e mesmo assim tiveram câncer de mama. Uhum. Então, nós não erradicamos ele completamente.
nós mulheres, nós temos um risco de 12% aproximadamente ao longo da nossa vida de desenvolver essa doença. Então, se a Isso de gente maneira tiver, geral. de Todas maneira as geral, mulheres. todas as mulheres, mulheres de risco médio, existem mulheres de alto risco para câncer de mama, que tem uma doença, uma síndrome hereditária que predispõe esse risco, que podem chegar a 85% de risco de ter câncer de mama. Mas, de um modo geral, o risco médio é de 12% ao longo da vida. Então, a gente pode minimizar esse risco, sim, com alguns hábitos. Então, essas são medidas preventivas, eu diria mais, diria melhor, medidas redutoras de risco, que é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho também, quando a gente falar de fatores de risco, mas isso é prevenção. O rastreamento, que é outra palavra que está muito no Outubro Rosa, a gente fala muito, está muito em voga. O que é rastrear na oncologia? Rastrear significa buscar sinais sugestivos de uma doença específica, em uma população saudável, uma população que não tem sinais ou sintomas dessa doença. E por que a gente vai procurar essa doença? Porque a gente sabe que facilitando a suspeita de uma lesão potencialmente maligna, a gente pode encaminhar para o diagnóstico correto, e tendo diagnóstico precocemente, a gente consegue aumentar as chances de cura com o tratamento adequado. No caso do câncer de mama, o exame de rastreamento é a mamografia. Eu queria que as mulheres entendessem que a mamografia ela consegue detectar lesões muito iniciais, antes mesmo de serem palpadas pelo médico ou pela mulher. Então, lesões menores que 1 centímetro podem ser detectadas pela mamografia. Por isso, ela é um método de escolha. Ela se provou capaz de detectar lesões potencialmente malignas, levar essas mulheres para o diagnóstico através da biópsia e conseguiu reduzir a mortalidade por câncer de mama em torno de 30% através Olha dessa só. detecção precoce. Ô, Ju, a gente sabe que né, os protocolos, né, quando a gente fala de saúde pública, para rastreio de determinadas doenças, tem alguns critérios, né? Entre eles, doenças que sejam razoavelmente frequentes, né, em determinada população, seja por gênero, seja por idade, né, características típicas, e também por terem uma chance de cura maior se forem detectadas precocemente, né, diminuindo o impacto negativo que essa doença possa causar, né? O câncer de mama é um desses exemplos, né? E como você disse, a mamografia é o principal exame de rastreio que a gente tem, né? A mamografia ela não faz o diagnóstico. Ela não vai falar assim, isso é câncer. Ela vai sugerir, opa, suspeite dessa alteração que foi vista. Faça uma biópsia, ou repita seu exame daqui 6 meses. Ou não, tá tudo tranquilo, tem alterações benignas, repita o ano que vem. É isso que ela vai apontar. Então, é super importante a mulher fazer o exame, mas ir ao médico, ao seu mastologista, ao seu ginecologista, ao seu oncologista, para receber o feedback, a interpretação adequada desse exame. Muitas mulheres fazem o exame e não olham, tá tudo bem, tentam interpretar. Muito aconteceu na pandemia, sabe? Quando a gente estava falando, evite ir desnecessariamente ao médico. Mas essa proximidade paciente-médico é fundamental para a interpretação correta do exame. E para você receber a conduta de esperar, repetir em 6 meses, repetir ano que vem ou biopsiar. A biópsia que dá o diagnóstico. A mamografia sugere que precisa de uma investigação. Perfeito. A Rosana está aqui com a gente e ela contou aqui um pouquinho da história dela, de que isso aconteceu com ela, de que o fato de ter descoberto rápido, né, foi fundamental para a doença não ter progredido para formas piores, né, e o tratamento ser bem sucedido. E isso é é isso verdade, mesmo. Rosana. A mamografia, com a detecção precoce, ela proporciona tratamentos menos agressivos, cirurgias menos agressivas e aumenta as chances de cura. E a mamografia, né, Ju, isso também é importante, né, para os exames de rastreio. É um exame acessível, né? Embora desconfortável, né, do ponto de vista ali na hora de fazer o exame, né? A gente pode até falar um pouquinho disso depois, mas é um exame não invasivo, né?
hoje já bastante barateado, né, fica mais fácil de levar para áreas mais remotas. Então a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, que tem campanhas, né, principalmente no mês de outubro, de levar caminhões, né, consultórios, né, móveis que consigam fazer o exame, mas que mesmo assim a gente sabe que a realidade do Brasil ainda está distante da ideal, né? Com certeza, Vi. Assim, o Brasil tem dimensões de um continente, né? Então, toda a desigualdade social, isso é claramente visto nos dados que a gente tem de doenças mais avançadas em certas comunidades mais humildes ou que são mais vulneráveis. Isso é um fato, Uhum. sim. Existe muito a melhorar. Grande parte da população brasileira não tem acesso fácil à mamografia, apesar de ser um exame simples, não tem acesso fácil. Então, o Outubro Rosa, além de ser uma campanha de conscientização, tenta sim viabilizar que esse exame possa ser levado a mais comunidades, a áreas onde não existe o exame. Existem certas regiões do Brasil que não tem a mamografia em si e as pessoas precisam viajar para outros centros maiores. Isso leva muito tempo para marcação de exames, tem remarcações. E na pandemia, se a gente for comparar o período, por exemplo, nos levantamentos mais recentes, de Uhum. abril de 2020 a agosto de 2020, comparar com o mesmo período de 2019, a gente teve uma queda de 47% das pessoas realizando mamografia. Então, isso vai ter um impacto, infelizmente, na saúde das pessoas, postergando muitos diagnósticos que poderiam ter sido feitos, mas infelizmente foi algo que a gente precisou passar. E agora eu acho que serve de lição para a gente saber que a infecção, a doença Covid-19, ela tá aí, ela já é uma realidade nossa. A gente está aprendendo melhor a lidar com isso. Grande parte da população está sendo vacinada já. Então, a gente não vai mais orientar a postergar seus exames. Fique Exato. próximo ao seu médico, saiba as datas que você precisa realizar. E até agora a gente conversou sobre rastreamento. Então, mulheres que não estão sentindo nada. A partir do Uhum. momento que você sinta algum sinal alterado no seu corpo, você deve imediatamente procurar seu médico. Ô, Ju, e isso me abre aqui para uma outra pergunta que eu vou segurar um pouquinho. Vou falar que é em relação ao autoexame, né? Mas que a doutora Natália, nossa amiga ginecologista e obstetra de Jaboticabal, está aqui e tocou num ponto super interessante que é a resistência das pacientes em fazer a mamografia em detrimento de outros exames. Ela citou aqui a ultrassonografia, né? Explica pra gente, né? Você falou que o principal é a mamografia e que papel que tem esses outros exames, qual que é o momento correto de fazer, né? Como é que funciona? Perfeito, Nath, excelente colocação sua, porque isso é verdade. A mamografia, por ser um exame que pode causar um desconforto em algumas mulheres, é tido como não quero fazer, dá pra fazer o ano que vem ou dá para fazer um outro exame. Só que, de fato, só ela comprovadamente reduziu a mortalidade, fazendo a detecção, possibilitando uma detecção precoce. Outros exames, como ultrassom de mama e ressonância de mama, podem ser usados de forma complementar à mamografia, quando necessário. Então, por exemplo, algumas mulheres têm mamas densas. O que significa mamas densas? Mamas densas significam que não é mama grande, não é volumosa, não é isso. Significam aquelas mulheres que têm muitos ductos e lóbulos nas mamas. Isso pode dificultar a visualização de algumas alterações na mamografia com esse exame. E aí a gente vai ter uma mamografia de base, mas pode solicitar um ultrassom para complementar. Mas a mamografia não vai deixar de ser feita, mesmo nesses casos. Eu tenho algumas dicas assim que podem ajudar as mulheres que estão um pouquinho preocupadas em fazer a Ah, mamografia. legal. A dica de ouro assim é evitar a semana anterior, imediatamente anterior, ou a semana da menstruação, porque as mamas podem ficar mais sensíveis e aí você tem um desconforto maior. A compressão da mama, né, feita pelas duas placas da mamografia, que é um raio-x simples da mama, ela dura poucos segundos, Vi. Então, não vou mentir que tem desconforto, tem, Uhum, mas é um desconforto uhum. rápido, breve.
e esse exame é super importante. Acho que todos os danos e medos são, os benefícios são muito maiores. Então, vale a pena, sim, todas fazerem. Nenhuma vai escapar, eu não vou escapar. Então, acho que é uma dica. Outra dica importante é levem os exames anteriores para comparações. Converse com seu médico, explique se você tem silicone na mama ou não, porque é importante estar no pedido, isso que a pessoa tem silicone. As mulheres com silicone devem e podem sim fazer a mamografia, não vai estourar a prótese, a compressão da mamografia, a prótese sustenta essa compressão. O que essas mulheres vão ganhar é uma outra incidência, é um a mais, é um algo a mais. Uhum. Ao invés de duas incidências principais, tem uma terceira também que elas vão ganhar. Mas nada mais que isso. É um exame simples, rápido, dura em torno de 30 minutos, 25 minutos. Depois a mulher pode ir tranquilamente trabalhar, que não vai ter problema nenhum. Outra diquinha rápida também, evitar Ó. desodorante antitranspirante no dia do exame. Ah, Leva por na quê? bolsa, porque às vezes tem alguns componentes que podem ficar como pontinhos esbranquiçados no raio-x, no filme da Ah, mamografia. E pode atrapalhar um pouquinho a interpretação. Então, leva o desodorante na bolsa, depois da mamografia você passa e pode trabalhar. olha E a só. última, Vi, uma É. última dica prática que eu acho que é muito legal, quando vocês forem fazer sua mamografia, tentem ir com roupas de duas peças. Então, a blusa, a calça, uma blusa e uma saia, uma blusa e uma bermuda. Por quê? Você vai ter que tirar a blusa e o sutiã para fazer esse exame. E se você for de vestido ou macacão, você vai acabar tirando toda a sua roupa. E isso pode Hum, deixar algumas mulheres desconfortáveis. Então, se você for com duas peças, você vai ficar de saia, calça ou bermuda e tirar só a blusa. boa, Ju. Olha, nossa seguidora, esse tal de câncer, comentou aqui que é um desconforto de segundinhos. Acho que É a resumiu bem, né? Fê. A Fê é maravilhosa. A Fê pode falar aqui pra gente. O desconforto existe, não dá pra falar que não, mas ele é breve, né? Os benefícios ganham de qualquer sensação ruim do exame. Joia. Ju, a gente, eu falei aqui um pouquinho antes de você entrar, né, que um dos motivos, né, que te levou a ter esse carinho, esse cuidado, né, com o pessoal 60 a mais, com o pessoal maduro, é pelo fato de a oncologia, né, fazer com que você lide no seu dia a dia com pacientes com mais de 60 anos, pois a idade é um fator de risco para a maioria dos cânceres, né, e com o câncer de mama é assim também. Vamos falar um pouquinho dos fatores de risco? Como é que é essa correlação da idade com o câncer de mama, né, ou com o avançar da idade, e outros fatores de riscos associados? Boa, Vi. Então, a idade é o principal fator de risco para o câncer de Principal. mama. O principal. Dois Uhum, principais e dois que a gente não pode mudar. O fato de sermos mulheres, nós temos um risco muito maior que dos homens. uhum, Existem homens, podem sim ter câncer de mama, mas é uhum, 1% dos casos. As mulheres são as grandes pessoas que podem ter essa doença. Isso a gente uhum, não consegue mudar, né? E uhum. a idade, o fato da gente estar envelhecendo. Então, são os dois fatores de risco principais para a doença. Então, a gente não consegue mudar. A idade, além da exposição, do tempo de exposição ao estrogênio, que é um hormônio que está relacionado ao risco do câncer de mama, o Uhum, fato de você estar exposta a mais. O corpo envelhecendo, as células também estão envelhecendo. As divisões celulares, os erros em uma divisão celular podem ser mais frequentes, então por isso a idade entra e fatores relacionados à uhum. própria natureza desse envelhecimento. Então, a idade é um fator de risco para diversos tipos de câncer, mas cada vez mais a gente está conseguindo fazer esse diagnóstico precoce, tanto para as mulheres jovens quanto para as mulheres maduras, e o benefício é o mesmo. As chances de cura também são praticamente as mesmas para as mulheres. Esses dois fatores são os que a gente não consegue mudar. Certo. Existe um outro fator que a gente também não consegue mudar, que é a hereditariedade. Então, algumas síndromes hereditárias, genéticas, predispõem a um risco maior para câncer de mama. Acho que a mais conhecida aqui para eu falar para vocês, que acho que várias pessoas já ouviram, pelo caso da Angelina Jolie, é a Perfeito. síndrome
de predisposição ao câncer de mama e ovário, que é relacionada ao BRCA1 e BRCA2. Então, mulheres que portam essa mutação, elas herdaram do pai ou da mãe essa mutação alterada, e o risco delas terem câncer de mama ao longo da vida gira em torno de 50% a 85%. E lembra que eu falei que das mulheres o risco médio de mulheres sem esse fator de risco maior é em torno de 12%. Então é muito diferente, né? Então por isso que existem algumas medidas de rastreamento, de tratamento diferenciadas para mulheres que têm essas síndromes hereditárias. Bom, esses são os principais fatores que a gente não consegue mudar. E os fatores que a gente pode alterar aqui, que são eles, né? Perdão, falta dois importantes aqui. Lembra que eu falei do tempo de exposição ao estrogênio, que é um hormônio que está relacionado ao aumento desse risco? Então, meninas, mulheres que tiveram a menarca, que é a primeira menstruação, antes dos 12 anos, certo. Mulheres que tiveram a menopausa após os 55 anos, elas tiveram um tempo de exposição maior a esse hormônio. Então, elas podem ter, sim, um risco maior para câncer de mama. Quando eu falo em risco maior, não significa que você vai ter, se você teve uma menopausa após os 55 anos, não significa que você vai ter câncer. Significa que tem um pontinho ali a mais de fator de risco. E agora, a Rosana comentou aqui que no caso dela estava relacionado com o aspecto hormonal, né? Rosana, é o mais frequente, assim. Como se fosse, a gente fala, entre aspas, que o estrogênio é a gasolina para determinados tipos de tumor. Aqui a Sandra, que bom que ela está aqui também. Isso. A Sandra perguntou sobre a reposição hormonal, que entra também dentro dos fatores de risco. Aqui eu não estou aqui para demonizar a reposição hormonal, porque ela pode ser muito importante para algumas mulheres na menopausa. Para algumas mulheres na menopausa, alguns sintomas são insuportáveis. Então, irritabilidade, fogachos, dores articulares, alteração da cognição, da memória. Então, dependendo de uma avaliação muito cautelosa com o seu ginecologista, a reposição hormonal pode ajudar esses sintomas. Mas sim, ela está relacionada a um risco de câncer de mama, muito dependente do tempo que é feita essa reposição hormonal. Então, quanto menor que 3 anos, 2 anos de reposição hormonal, menor é o risco disso ser um fator de risco para câncer de mama. Existem mulheres que estão em reposição hormonal há 10 anos. Aí sim, mais que 5 anos, o risco aumenta. E sempre ser discutido caso a caso, né, Ju? Super importante a relação médico-paciente, né? De poder confiar no médico, levar em consideração o risco individual, os benefícios esperados e sempre, né, a autonomia do paciente de decidir, né, o que é melhor de acordo com as informações que ele tem, né? Com certeza. Que ela tem, a Rosana falou aqui algo muito, muito importante. Ela disse, ela contou aqui na live que ela teve um câncer de mama dependente de hormônio e que ela não pode usar mais nada que contém hormônio. Isso é verdadeiro, inclusive para as mulheres que tiveram tumores triplo negativo, que são aqueles que não dependem de hormônio, elas também têm contraindicação a suplementar, a repor qualquer hormônio, estrógeno e progesterona. Então, esse aqui é um alerta importante. Para quem está atento, né, Ju, já percebeu que você falou de alguns tipos, porque a gente fala de câncer de mama no geral, mas são cânceres de mama, né? Então, a depender do tipo de célula, né, se é hormônio dependente ou não, enfim, tem várias características aí que, como você disse, mudam, né? Pode determinar o tipo de investigação que se faz e também vão interferir na decisão do melhor tratamento, né? Perfeito, Vi, porque assim, a gente fala câncer de mama, mas na verdade é um universo. Uma doença é diferente da outra, como assim, cada corpo é diferente de outro. Às vezes você olha duas pacientes com doenças muito semelhantes, mas comportamentos completamente diferentes. Então existe um risco genômico, um risco clínico, um perfil de doença
e do próprio organismo que faz toda a diferença no tratamento, na evolução. Então, não se comparem, não comparem tratamentos, isso só traz angústia para vocês. Sigam seu caminho, confiem no seu médico, questionem, perguntem, conversem. É isso que vai fazer a diferença. Tá joia. Excelente. E me fala uma coisa, um pouquinho aqui dos dias, né, atuais. Você falou que, né, milhares de novos casos no Brasil, 60 mil casos novos no Brasil em 2021, é isso? É isso. 60 mil casos. A pandemia, né, como a gente sabe que, principalmente ali nas fases mais agudas, né, nos picos, muitas pessoas deixaram, né, de ir ao médico, de fazer seus exames. Isso está relacionado também com o aumento desses casos para esse ano ou é indiferente a isso? Vi, a gente ainda não tem esse dado do impacto que vai ter ainda esses Uhum, exames, porque ainda não voltou ao normal. 2021 também está menor que certo. 2019. Por isso que se faz tão importante a gente falar esse ano sobre Outubro Rosa, para as pessoas Uhum, resgatarem que a gente vai ter que conviver com a Covid e vai ter que continuar fazendo nossos exames e cuidando da nossa saúde. Como eu te falei, comparando 2019 e 2020, teve uma queda de 46%, aproximadamente, da queda do número de mamografias realizadas. sei. Então, o que a gente pôde ver é que, de fato, teve um atraso. Isso eu estou falando do ponto de vista do que eu estou enxergando no consultório, tá bom? Não posso falar da Uhum, realidade de todos os médicos, oncologistas. Mas tiveram alguns casos, sim, de doenças que vieram um pouquinho mais avançadas. Então, a gente teve alguns impactos negativos, infelizmente, da pandemia no diagnóstico, na detecção precoce. Não só do câncer de mama, mas de outras neoplasias malignas também. entendi. E uma outra notícia que eu vi recentemente também, assim, por cima, é de que a vacinação poderia estar atrapalhando em alguns aspectos na mamografia, no resultado dos exames. Esclarece isso pra gente. Certo. Então, vamos lá. As duas coisas são fundamentais. A gente vai ter que fazer as duas. Uhum, Vacinação, importantíssimo. E mamografia, importantíssimo também. O que uhum, acontece? O que é a vacina, né? A vacina nada mais é do que partículas do vírus, no caso, né? Do uhum, SARS-CoV-2, do vírus da Covid, ou material genético do vírus, que vai ser infundido no nosso músculo. Qualquer vacina pode levar a desencadear uma resposta imunológica. O que é essa uhum, resposta imunológica? Vai aquecer nosso sistema imune para ele produzir anticorpos contra o agente que a gente quer nos proteger, né? No caso, o vírus da Covid-19. uhum, Qualquer vacina pode gerar essa ativação da imunidade e provocar o aumento de alguns gânglios. Nós temos gânglios linfonodos, que são a casinha, né, das células imunes, no nosso corpo todo. Então, aqui na região cervical, na axila, no tórax, no abdômen, nas pernas, na virilha. Então, quando a gente aplica a injeção aqui no músculo do braço, aqui na região do braço, pode desencadear uma resposta imune e ter uhum, um aumento de alguns gânglios da axila. uhum, Então, logo depois da vacina, assim, nas primeiras 4 a 6 semanas. Então, se você quer escolher um melhor momento para sua mamografia, se for uma mamografia de rastreamento, ou seja, aquela mamografia que você não está sentindo absolutamente nada, não palpou nada nas mamas, tá tudo bem, a gente orienta a aguardar 4 semaninhas, 6 semaninhas para fazer a mamografia, para evitar que tenha algum fator confundidor, né, no exame, de ver algum gânglio na axila e ter que repetir o exame. Mas se você está sentindo alguma coisa, palpou um nódulo, ouviu uma retração na mama, palpou um gânglio, faça seu exame independente da vacina, tá? Então esse alerta é só para você poder escolher um melhor momento se você estiver fazendo um exame eletivo, um exame para sua saúde, para controle. Ficou claro? perfeito. Não sei se ficou claro. Ficou sim, porque é uma reação, né, normal, fisiológica em relação à vacina, é só uma questão do tempo Isso, mais adequado, né, para fazer o exame. Perfeito, perfeito. Não é que a vacina perfeito. vai causar câncer, não é que a vacina vai causar algum mal para você. A vacina vai trazer só coisas boas. Ela pode estimular
a imunidade e dá uma confundidinha ali nos resultados, na interpretação dos resultados. Mas também não é tão frequente isso. Vacinem-se e façam mamografia, as duas coisas. Uhum. Ju, a Thaisinha, a doutora Thaís Iuca, nossa grande amiga lá em São Paulo, coloproctologista, entrou aqui e tocou num assunto que eu já estava para te perguntar. Então foi a deixa, porque ela falou que toda essa situação deve gerar muita apreensão, né? E aí o que me faz trazer para o assunto em relação a câncer de mama e saúde mental, né? Que a gente sabe que, primeiro, tem toda a questão relacionada ao exame, né? A fazer o rastreio, a gente falou do desconforto, mas isso para algumas pessoas pode ser especialmente desconfortável, né? Para algumas mulheres, em relação à ansiedade de se fazer um exame e ter alguma coisa, né? E depois, né, que eventualmente quem receba o diagnóstico, né, que tem o diagnóstico de câncer de mama, de toda a questão, né, que afeta, né, a vida da mulher em relação a isso, né? Em perspectiva do tratamento, de como vai ser, de como que não vai. Então, o aspecto saúde mental, né, a gente vê bastante isso, né, no nosso dia a dia. Qual que são as suas impressões em relação a isso? Que dicas que você tem para dar? Vi, eu vejo com muita frequência isso, e eu acho que é inevitável. Eu acho que todos nós ficamos apreensivos quando a gente vai passar por um exame. É como se fosse uma prova da nossa saúde. E quem já teve uma neoplasia maligna, fica como se fosse mesmo, infelizmente, com aquela mira apontada. Ai, vai acontecer Uhum. alguma coisa ruim. Ai, se esse exame vier isso. Então, a ansiedade gira muito nesse meio de pré-exames e pré-resultados. O que eu oriento sempre? Sempre estar muito próximo do seu médico, conversar bastante, esclarecer suas dúvidas e marcar o exame mais próximo da sua consulta para evitar um grande gap de tempo que você vai ficar esperando, ansiosa pelo resultado do exame. Já marca a consulta e faz o exame uma semaninha antes para dar tempo de sair o resultado. Você já vai passar com o seu médico. O exame é seu. Se você quiser abrir para ler, não tem problema nenhum. A única coisa que eu digo alguns termos você não vai conhecer. Isso vai te causar ansiedade. E sempre que a gente coloca nos aplicativos de busca, como o Google vai dar pra gente aquela imagem mais sensacionalista, aquela que vai dar mais cliques. Então, muitas vezes as pessoas já chegam com uma ideia que não é verdadeira. Então, são termos médicos que a gente pode esclarecer, que você vai ficar mais calmo, mais tranquilo. Então, evite buscas no Google. Se você for fazer buscas no Google, faça em sites oficiais. Então, existe o Oncoguia, que é muito bom para quem quer entender mais sobre oncologia, os pacientes oncológicos, esse universo todo. O INCA, Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, e perfis como os nossos, né? Como dos nossos colegas, que a gente tenta trazer uma linguagem mais acolhedora e mais próxima da realidade, Uhum. com o objetivo de quebrar tabus mesmo e sem assustar ninguém. Porque tem lugares que as mensagens vêm assim, como se fosse para pressionar mesmo a pessoa. Eu acho que Uhum. informação em saúde não pode ser assim. Tem que ser o mais acessível possível, o mais acolhedor possível. E eu acho que conversar antes com o seu médico vai reduzir sua ansiedade. Talvez não consiga zerar, porque realmente é uma prova, né? Você está sendo colocado em prova, entre aspas, fazendo um exame. Mas confie, com o passar do tempo, com os resultados vindo bons resultados, você vai ficando mais calmo, mais tranquilo. E é isso. A Rosana compartilhou mais um pouquinho aqui da história dela, né? Que ela é sempre uma pessoa muito forte ao longo da vida e depois do câncer de mama, uma situação que ela jamais esperaria, veio a ter depressão, né? E superou essa também, né, Rosana? E a gente, né, sabe, a literatura já identificou isso, que o risco de depressão, né, em quem tem câncer de mama chega a ser 5 vezes maior do que a população geral, né, do universo feminino. Isso por diversos fatores, né, desde o ponto de vista puramente biológico mesmo, das mudanças hormonais que tanto o câncer como o tratamento podem trazer. Em relação ao tratamento também, né,
a, a mudança corporal mesmo, né, que o tratamento traz, da mastectomia, seja ela a mastectomia, né, a quadrantectomia ou a mastectomia radical, que isso muda, né, muito a relação da mulher com o seu próprio corpo e, enfim, isso também acaba aumentando o risco para a depressão, mas que, né, como a depressão em qualquer outro momento da vida, tem a possibilidade de ajuda, de buscar um tratamento, seja de associação com medicamento, em psicoterapia, toda a rede de apoio, né, o próprio oncologista, né, de poder também criar um suporte emocional, enfim, de que é um risco aumentado, mas que também o tratamento funciona, né, e pode ajudar bastante. Concordo plenamente com você, Vi. Se a gente identifica mulheres que estão com risco aumentado para sintomas depressivos e para uma depressão de fato, a melhor coisa que a gente pode fazer é já olhar com muito carinho e muita atenção para esse período, porque mesmo uma depressão não controlada, não bem tratada, pode gerar impactos negativos durante o tratamento, menor Sim, aderência sim, ao tratamento, exato, menos idas às consultas, piora da qualidade de vida, sedentarismo, hábitos exatamente. alimentares piores. Então é importantíssimo a gente olhar com carinho, tirar aquilo da mente também de que a saúde mental é mimimi ou que é coisa de louco. Gente, nós todos estamos sujeitos a ter algum problema de saúde mental, como também do câncer. Então, é algo que a gente precisa olhar com atenção e carinho. Muito bem. Gente, eu, né, fiz o anúncio da live mais cedo falando para vocês que seria um bate-papo muito gostoso. Acho que não menti, né? A Ju tem essa habilidade, né, de tornar assuntos difíceis muito mais leves, né? Prazerosos de se falar, sempre com as informações muito claras e super atualizadas. E para mim foi muito gostoso passar esse momento na noite de hoje com vocês. Muito obrigado, Ju. A todos também que participaram aqui, trazendo suas experiências, né? A Sandra, a Rosana. Muito, muito interessante, né? A gente poder ter histórias reais, né? Para poder conversar e trazer essas experiências de vidas aqui para vocês. Eu adorei participar. Obrigada, Vi. Você foi ótimo entrevistador. Eu acho que uma coisa só que faltou, Vi, eu não É. acabei falando da idade, né, da mamografia, que é Ah, pois é, importante. pois é. Acabou que A eu não gente falei. passou ali, a gente tangenciou esse assunto. É, Quando que deve ser a melhor idade? Quando é que começa o rastreio? então, no Brasil a gente tem duas diretrizes, né? Uma é do Ministério da Saúde e a outra é a Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, Certo. o Ministério da Saúde vai determinar para aquelas mulheres que não podem ficar sem. Então, o SUS segue essa cartilha do Ministério da Saúde. Então, precisa ser o exame assim, exatamente para aquelas mulheres de maior risco, que não podem ficar sem. Então, eles Uhum. restringem um pouquinho. Então, são mulheres de 50 a 69 anos, devem realizar sua mamografia, e ela deve ser repetida, se normal, bianualmente, a cada 2 anos. Certo. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela abre um pouco mais. Então, o início da mamografia se dá aos 40 anos e ela deve ser repetida anualmente. Então, o que eu oriento? Converse com seu Uhum. médico. As mulheres, sim, desde que tem, a maioria das mulheres deveriam já ter seu ginecologista no comecinho da adolescência, o seu médico de rotina mesmo, para essas conversas que são importantes. E aí, para você determinar o melhor momento para você fazer seu exame. A Perfeito. periodicidade dele também vai depender do resultado que veio anterior. Então é isso. Mais importante é não deixar de fazer. É, é sim um exame que pode mudar a sua vida. Pode trazer um diagnóstico, mas também pode trazer a cura. Então, acho que é importante. Quem procura, cura. Acho que é isso que Boa, fica. Juca. Bom, gente, obrigado aqui pelos parabéns. A gente fica muito feliz que vocês tenham gostado. Para quem acompanhou aqui desde o começo, para quem chegou um pouquinho mais tarde, acho que em todo momento foi possível tirar aí informações valiosíssimas.
A Rosana pedindo para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente traz mais. Vamos. Eu ouvi o meu comentário que travou, não tô vendo nada. É mesmo? Então você vai falando. Olha, pera lá, vou dar print aqui para te mostrar. Será que não trava? Não, cuidado, não dá Não, print então não. não vou dar Depois... print não. Mas ó, tem muitos comentários, ó. Vocês foram tops, demais. Ju é uma especialista. Vocês são demais. Muito bom e oportuno. Parabéns, doutora Júlia e doutor Vinícius. Parabéns pelos esclarecimentos. Passou rápido. Doutora Júlia é sensacional. Muito Oh, obrigada. Muito bom. Foi gente, que bom que maravilhoso. vocês gostaram. Bate-papo maravilhoso. Bom, e aí vai. O pessoal gostou e a gente fica muito feliz. A gente fica E muito feliz. lembrando que a gente tem uma programação, não é? Que é a nossa série Longevidade com Qualidade, que a gente faz toda quarta-feira. A gente vem com uma live, a não ser, geralmente quando tem um feriado, aí a gente deixa o pessoal descansar, mas estamos fazendo as quartas-feiras. Quarta-feira que vem tem de novo, né? E contem com a gente e deixem sugestões também do que vocês querem conversar, né? De assuntos relacionados à maturidade, a mais qualidade de vida, que a gente traz aqui para conversar com vocês. Exatamente, gente. É um prazer estar aqui. Esse é um dos motivos da gente estar aqui, né, Vi? No Instagram, no Facebook, levar informações que são importantes, que não devem ficar restritos com os médicos, devem ser para a população mesmo, para nossa comunidade. Todo mundo ganha com isso. Então a gente está aqui para isso. Adorei, gente. Muito Exatamente. obrigada por estarem aqui com a gente até essa hora da noite, depois de um dia de trabalho. É muito gratificante ter esse carinho de vocês e saber que a gente ajudou um pouquinho a levar mais informação, né, Vi? Maravilha, a ideia é essa. E não deixem também de continuar acompanhando a gente no perfil da Bem Te Quero 60 Mais, aqui pelo Instagram, pelo Facebook. As lives ficam no Instagram e também no YouTube. Então tem uma playlist lá de lives no YouTube, então dá para assistir todas. E também de lembrar de entrar no site, passear lá, conhecer os profissionais que estão na plataforma, sempre com serviços de excelência, né, especializados no público 60 mais, e que sempre que entrar vai ter uma novidade lá para vocês conhecerem. Isso, vale lembrar que quem está lá, os profissionais e serviços que estão lá na Bem Te Quero, passaram pela nossa curadoria. Então eu e o Vi, nós conhecemos essas pessoas, o seu trabalho, e é como se fosse nosso selo de que confiamos neles, no trabalho deles. Então, é um trabalho de excelência que a gente admira. Só tem pessoas que a gente admira e confia. Exatamente. Valeu, Ju. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.